Olá para você que está assistindo esse vídeo, muito prazer, eu sou o Murilo Zittel e hoje atuo aqui com a Vencer Leitura, a maior escola de leitura do país. E eu quero te esclarecer um pouquinho mais, né, porque a gente tem alunos em 18 países e porque nós temos um método aí patenteado que revoluciona a performance da tua leitura. Por que ler um livro em menos de 40 minutos de até 200 páginas? Então, na sequência, eu faço totalmente gratuito um diagnóstico de leitura com você, mas vamos lá, eu vou apresentar aqui de forma bem objetiva. Hoje, o teu motivo de leitura. Que legal você estar tomando consciência do que eu vou te explicar, é você pensar qual que é o teu motivo de leitura. É uma questão profissional, lazer, é uma questão acadêmica. Por que isso? Porque a gente tem alunos que pararam de fumar através do livro Hábitos Atômicos, eu tenho alunos que passaram em concurso para ganhar 10, 15, 30 mil aí com juízes, 30, 40 mil. Então assim, a leitura realmente vai desenvolver o teu pilar emocional, vai desenvolver o teu pilar espiritual. E se hoje fosse pontuar, né, de 0 a 10 a tua leitura, pensando em velocidade, compreensão, retenção e concentração, você daria que nota? O que você acredita que falta da tua leitura passar aí de uma nota 6, de uma nota 7, de uma nota 5? O que você acha que falta para passar para um diagnóstico de uma nota 10? Aqui, eu já vou te apresentar uma das soluções. Poucas pessoas sabem isso aqui no Brasil. Então olha só o que acontece. A Unesco ela fez uma pesquisa na América Latina e tem 3 grupos de alfabetização. Quem lê pelo som da palavra, que é como você aprendeu na escola. A Unesco já menciona que as pessoas que lê pelo som da palavra, elas lêem de 150 a 300 palavras por minuto e elas têm uma compreensão de 0 a 60%. Ainda a gente não fez o diagnóstico, mas se caso você já tiver feito, normalmente é essa média aqui, né, de 0 a 60% e de 150 a 300 palavras por minuto. Quero abrir com vocês que eu já tenho alunos doutorados que acertaram 10%. De 10 perguntas que eu fiz, acertaram só uma em um texto de A4. Depois a gente vai para os ideogramas, né, que são os orientais aqui que leem através do ideograma, que é um símbolo. O símbolo chinês, por exemplo, ele às vezes simboliza uma frase inteira. Por isso que eles leem mais rápido, porque eles conseguem compreender mais rápido e também reter o conteúdo. Só que o que a gente vai focar aqui é o que a escola proporciona, que é 3% que lê pela imagem e não mais pelo som. E aí você reconhece a forma da escrita. Então esse grupo aqui, a Unesco até fala que são profissionais da leitura porque compreendem de 80% a 100% e leem mais de 1000 palavras por minuto. Então, vários alunos nossos, né, são mais de 15 mil alunos, a gente tira aqui dos 92% e coloca aqui nesse grupo seleto dos 3% da América Latina. E aí eu quero te perguntar, em relação à eficiência, né, do teu tempo, a questão social, cultural, profissional, o que isso simboliza? A gente tem, a maioria dos nossos alunos são advogados, né? Imagina, o que você faz em 10 horas, você poder fazer em 1 hora, porque vai aumentar 10 vezes a tua velocidade. Sem contar a questão da compreensão. Os maiores diagnósticos, eu já fiz mais de 600 diagnósticos, né, estou falando aqui em junho de 2025. Com mais de 600 diagnósticos, a maioria não acerta nem 50% do que eu pergunto. Então isso é muito preocupante, né? E depois eu posso adentrar no porquê realmente isso acontece. Mas os nossos alunos terminam respondendo as 10 perguntas e mais de 1000 palavras por minuto. Isso é mediante um diagnóstico dentro desse padrão aqui, né? Então, se para você isso é importante, é uma necessidade, e se tiver um método aí de velocidade de compreensão, você adota ele para sua vida, continua comigo nesse vídeo, que eu vou te explicar um pouquinho sobre a escola. Nós somos a maior escola de treinamento de leitura do país, temos 10 anos de história, agora em agosto de 2025 completa 11. São mais de 15 mil alunos, 18 países, né? A gente tem alunos, a gente envia o material que é patenteado. Então, o método ALPA, que é a aceleração da leitura e do pensamento ativo, é um método patenteado para desenvolver 3 pilares. Concentração, concentrando você vai compreender, e compreendendo pela forma, pela imagem, você vai ter uma memorização muito melhor. Então, são 17 livros, esse aqui é o livro que você vai trilhar na 4ª semana. Então, um livro introdutório, mais 16 livros nas 16 semanas com o taquistoscópio. O nosso diferencial, não só pela autoridade da nossa idade, né, mas nós temos parcerias público-privadas. Se você entrar no nosso site, nós temos parceria com a Polícia Militar, até por ser uma escola catarinense, e algumas multinacionais, por exemplo, a Whirlpool, que fabrica Consul e Brastemp. Provavelmente você deve ter uma geladeira dessa em casa. Enfim, outras parcerias que você pode ver no nosso site e até no nosso Instagram, que é mais de 1 milhão de seguidores lá, você vai ver vários depoimentos. Isso acontece como é uma mágica? Não, não é uma mágica. É disciplina. É uma reeducação do teu sistema neurovisual. Então vai sair do ouvido e você vai ler através da imagem. E isso, nós eliminamos maus hábitos de leitura adquiridos pela forma fonética. Aqui no caso, a sonolência, o barulho externo atrapalhar e a releitura. Além do que, nós vamos ter fisioterapia ocular para você chegar nessa performance. Se você quiser fazer um teste comigo, olha com os teus olhos sem mexer o teu pescoço para a tua sobrancelha. Fica aí uns 5 segundinhos olhando, você vai ver que você vai sentir uma dorzinha nos teus olhos, né? Porque os teus olhos têm 6 grupos de músculos. Desenvolvendo, então, esse fortalecimento do teu olho, não é em nenhuma mágica. São 4 meses de treinamento, então você vai ter exercícios diários para fazer, de segunda a segunda, e um encontro semanal com um profissional da área da psicologia, psicopedagogia, pedagogia e letras. Então não é nada gravado, não é nada em grupo, você não vai ter nenhuma plataforma, não. O material ele é físico, você precisa dessa mecânica física, e você vai ter 1 hora na semana um encontro particular, para justamente alguém pegar na sua mão e você ir para um patamar de conseguir sair da máxima do fonema, que é muito difícil. Um aluno hoje, nesses 600 diagnósticos que eu fiz, acertar 60% com 300 palavras por minuto. Esse texto, a quantidade de palavras, se você ler 300 palavras por minuto, você consegue em 1 minuto e 33. É muito difícil. Eu tenho alunos que, inclusive, o Kalel, depois vou citar sobre ele terminou em 8 minutos o texto. Então aqui daria 1 minuto e 33. Então ele está valendo aí cerca de 57 palavras por minuto, fora do padrão fonético.
Só que o lado bom é que você vai para 100% no diagnóstico final com mais de 1000 palavras. É como se você terminar o texto que o Kalel levou aí 8 minutos, terminar em 28 segundos. No caso do Kalel ainda, ele terminou ali próximo dos 20 segundos, porque ele atingiu 1500 palavras por minuto. E aí você com certeza vai poder ler um livro em até 40 minutos. Leia o livro O Segredo é o Caminho, aqui já é uma propaganda do meu livro, você pode adquirir nesse link no meu Instagram. Pode me seguir lá e compartilhar também o livro. Bacana que tem uma leitura até na Suíça já desse meu livro. Então a meta está em todos os estados do Brasil neste ano ainda. E aí olha só, para você basicamente entender o que vai acontecer no treinamento, quero que você leia esse título aqui, ó. Todo mundo que eu pergunto, as pessoas falam transformando vidas. Ninguém fala TR4 e ninguém fala V1 DAS. Todo mundo fala transformando vidas. E também ninguém me corrigiu. Por quê? Porque essa capacidade cerebral que você tem de reconhecer a forma. Então, esse formato aqui, ele é muito parecido com o transformando. Porque o 4 é muito parecido com A e o 1 é muito parecido com a letra I. Por isso que nós vamos potencializar esse reconhecimento da imagem. E aí, o lado bom é que você não vai precisar ouvir mais o som. Então, vamos lá. Dos 2 livros que você lê no ano, isso eu estou pensando na média brasileira. Você poder ler um livro na semana, vamos imaginar 7 dias, você vai pegar lá domingão e você vai ler um livro. O ano tem 52 semanas, você vai passar da média para 52 livros. Vai falar que é uma mágica ou vai falar que a escola te ajudou? Com certeza, as pessoas têm muito gratidão, porque se você procurar vencer a leitura no Google, você vai ver aqui mais de 1.200 avaliações. Essas avaliações aqui já tem motivo de sobra para você fazer o treinamento aqui conosco. Tem pessoas falando que foi o melhor e maior treinamento que já fez na vida. E aí, qual que é o lado bom? É que hoje, você entrando em contato aqui comigo, eu sou um dos gestores de relacionamento. Então, dependendo, né, como for a nossa conversa, o nosso melhor marketing, ele não é um marketing massivo, em outdoor, em rádio. Ele é um marketing transformando vidas, né? E é o nosso melhor marketing, transformar a tua realidade. Então, é por isso que eu gosto de falar que eu já me emocionei aqui quando um homem de 48 anos falou pra mim que ele parou de fumar lendo o livro Hábitos Atômicos. Então, foi a primeira vez que eu chorei aqui no diagnóstico, porque realmente envolve muitas coisas. E aí, o que a gente faz, né? Dependendo do aluno, quando a gente tem disponível bolsas de estudo, você pode ingressar como um bolsista. Então, você vai passar uma foto com o material quando chegar na sua casa. Essa aqui é a Maju, uma aluna minha nos Estados Unidos, de 10 anos. E esse aqui é o Fernando. Eu gosto até de comentar do Fernando aqui, porque ele ia nos processar por propaganda enganosa. E aí ele viveu o treinamento inteiro e aí no final ele conseguiu o certificado aqui e até compartilhou um pouco, né, da experiência dele. Ele ia processar a gente por propaganda enganosa, até por ele ser advogado. E no fim ele realmente foi provado que é possível ler um livro. No caso aqui ele colocou em menos de 1 hora, né? Então, o que acontece? Você vai mandar essas 2 fotos, uma com material, uma com certificado, dependendo se você entrar como aluno bolsista, 20 indicações no meu WhatsApp e uma carta de opinião. Essa carta de opinião é um pouco do teu relato. Por exemplo, o delegado Carlos aqui é muito interessante porque ele relata que ele já tinha feito leitura dinâmica sem resultado satisfatório até então, e aí ele relata o resultado dele no diagnóstico inicial, olha só, 246 palavras e 30%, bem dentro do parâmetro do fonema. E aí no encerramento ele vai para 1.230 palavras com 100% de compreensão. E ele até escreveu aqui, ó, que foi muito além das minhas pretensões iniciais. Então isso é muito bacana. Ele fala que o treinamento, momentos difíceis existiram, tem que ter disciplina, exercícios todos os dias, né? 16 semanas, 16 semanas todos os dias de exercício. Então se a gente pensar 112 dias de exercícios para justamente chegar nesse patamar. Então por isso que como bolsista, quando você entrar em contato comigo, realmente eu quero te ajudar com uma bolsa. Mas para um bolsista ser eleito, ele precisa ter essa disponibilidade de 2 momentos no dia de 15 a 30 minutos e realmente você tem que ter um real motivo. Tem que ter um quadro, né, viabilizando a visualização do que você quer se tornar. Porque quando você tem um alvo, aí é fácil passar pela jornada. Então quando você tem, né, tem alunos que sonhavam em ser policial civil, por exemplo, o Kalel. Eu tenho ele até no Instagram. Então, em 2021, ele fez o treinamento conosco. Em 2022, ele passou no concurso. Até esse ano, eu dei parabéns para ele. Falei que eu cito ele muito nos nossos diagnósticos. Então, o que a gente quer é algo realmente pensando na médio e longo prazo, porque é uma habilidade que você nunca mais vai esquecer. Então, vamos entrar agora. Se realmente isso faz sentido para você, eu vou te explicar o que vai acontecer nesses 4 meses. Então, 4 meses de exercício. Você vai ter uma aula particular com um profissional da área da psicologia, psicopedagogia, pedagogia e letras. Mas é justamente exercícios diários, encontro semanal e um acompanhamento, né? Não é nada gravado, não é nada em grupo. É alguém aqui pegando na sua mão, 1 hora na semana. E o que é legal é que você vai ter sempre um novo diagnóstico para você ver a tua velocidade de compreensão aumentando. Então vamos lá. O que acontece nesses 4 meses? A gente vai eliminar 4 principais maus hábitos, que é como se eles fossem as raízes dessa árvore do mau hábito. Então eliminando essas raízes, toda essa árvore cai por terra. O primeiro é a tua percepção lenta de palavras, símbolos e números. E é o que acontece para você ter divagação. No momento que você está lendo, como é muito lento a tua percepção, você tem um pensamento aleatório. Né? E isso acontece muito no diagnóstico. Depois que a gente fizer o diagnóstico, vai ser uma comprovação disso. Por isso que as pessoas acertam em 20%, 30% das 10 perguntas. Porque o teu cérebro tem 16 mil sinapses neurais por segundo, só que esses espaços acabam sendo lacunas. Então eu vou te dar um exemplo. Se eu falo a palavra rosa, às vezes você pensa numa flor. Agora se eu falo Rosa Maria, você já pensa na mulher. Rosa Maria trabalha no banco. Aí você pensa lá numa bancária, no Itaú, no Bradesco. Só que aí você lê banco de sangue. Aí você já sabe que ela é uma enfermeira, uma médica. Só que se você termina de lendo Rosa Maria trabalha no banco de sangue servindo café, é da copeira que a gente está falando. Então o que a copeira tem a ver com a enfermeira, com a médica, com a bancária, com a flor ou com a cor? É por isso que
as pessoas já não compreendem o que leu, por conta dessa percepção lenta. Então isso a gente vai eliminar. O segundo ponto é o teu estreitamento do campo visual. Então quando você está lendo rosa, você nem enxerga Maria. Como você está focado aí no vídeo, pode ver que automaticamente em volta de você está tudo embaçado. Porque o foco, o homem tem 148 graus periféricos. Quando ele foca em algo, diminui. Agora na leitura, vai para 1 a 3. Por isso que você lê palavrinha por palavrinha, até porque você tem que ouvir o som. Então é só depois que você ouve o rosa, que daí você pode ouvir o Maria. Então esse estreitamento a gente vai tirar ele. E automaticamente a gente diminui a sonolência. O que é a sonolência? É uma fadiga muscular. Se você colocar 2 dedos assim no seu olho, e você movimentar o seu olho como eu estou fazendo aqui, ó, você vai sentir pulsos, vibrações do seu olho, que são os saltos sacádicos. Você sente sonolência, a maioria dos alunos que estudam para concurso, né, que gostam de ler, eles têm uma sonolência com 15, 30 minutos fazendo leitura. Porque isso por conta dessa fadiga muscular. Então, quando vai atravessar a rua, de vez de você olhar com o olho, você mexe o pescoço. Toda hora você está mexendo o pescoço para ver algo. Agora, na leitura, você vai ficar deslocando o seu olho para ler cada palavrinha, por isso que vem o sono. O terceiro mau hábito que a gente vai eliminar é a subvocalização e vocalização. É como se você usar o Fusquinha e não a Ferrari. A Ferrari é imagem e cérebro. O Fusquinha é, essa imagem tem que passar pelo seu ouvido para você compreender. É como se, olha só, vou fazer um exemplo aqui bem didático. Te mostrei 2 objetos bem rápidos. Você entende que é a garrafa e a xícara. Só que, se eu mostro isso e você precisa ouvir para entender, você ia ter que ouvir garrafa. Nesse tempo eu poderia voltar. E aí você só ia entender a garrafa, porque você só está focado nela para ouvir a garrafa. É basicamente isso com rosa, Maria. Então, quando você está perdendo tempo no rosa, você não está enxergando a Maria. Agora, quando você tem um reconhecimento pela imagem, nós vamos ter velocidade como uma consequência de você compreender. Então, por exemplo, você olhando aqui, por mais que está pequenininha a minha tela, você automaticamente entende que aqui tem uma cortina, você automaticamente entende que aqui tem uma parede. Se tivesse um quadro, ainda assim, mesmo você olhando para mim, você ia conseguir compreender o todo. Por isso que a gente vai eliminar a subvocalização. Esse aqui é o principal mau hábito e é onde acontece a grande virada de chave, né, na tua leitura. E o último mau hábito é a regressão. As pessoas falam assim pra mim, eu preciso dar uma lida primeiro, uma passada de olho e depois eu venho mais concentrado. Na realidade não. O teu cérebro tem poder para você estar concentrado e compreender numa única passada um texto, por exemplo, dia 4. Por isso que os alunos terminam com 100% no diagnóstico final. Então tudo que era ruim vai virar coisa boa, hábito bom, porque você vai ter uma percepção rápida das palavras simples e números, porque a gente vai desenvolver a concentração e aí o teu cérebro concentrado, por isso que a base do treinamento é uma terapia ocupacional. Você vai conseguir compreender em menos de 28 segundos. Nós vamos ter o alongamento do campo visual. Então, o que vai acontecer? De vez de você ter que escutar palavrinha por palavrinha, você vai usar o taquistoscópio. O taquistoscópio era uma sala escura, onde os pilotos de caça norte-americanos entravam nessa sala taquistoscópio, e eles, nessa sala escura, pulsava flash de piloto inimigo, piloto amigo, piloto inimigo, piloto amigo. E eles tinham uma rápida percepção na guerra, mais de 1000 km por hora, eles sabiam onde atirar. Isso uma psicopedagoga adotou para leitura. Então aqui a gente vai ter vários flashes de imagens. Vai começar aí com palavras de 4 letras, vai aumentando, até o ponto de você reconhecer, por exemplo, pegar aqui meu livro, você reconhecer uma frase ou uma frase maior ainda. Então, ao longo do treinamento, a gente vai ampliando esse campo de reconhecimento. O terceiro mau hábito que a gente elimina é justamente para você associar só a imagem e não som. Hoje, se você pegar um livro e tentar ler compreendendo, falando em voz alta, azul, 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 você não vai conseguir compreender, porque você tem que escutar a palavra para você compreender. Se você escuta azul, você não escuta a palavra que você está lendo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos, assim como você verificou o Transformando Vidas, o teu cérebro vai estar apto a reconhecer a imagem. Por exemplo, se você sabe dirigir, a maioria dos alunos, na realidade todos os alunos que sabem dirigir, eu perguntei, se essa placa aparecesse aqui no trânsito, o que você teria que fazer? Todos eles me falaram parar. Então veja, eu tirei o pare aqui como uma forma estratégica de mostrar a capacidade do teu cérebro de só bater o olho na forma aqui da placa e ele já saber que é uma placa de pare. Porque o teu cérebro já associa essa forma com a escrita aqui que estava escrito antes pare. É isso que nós vamos fazer para a leitura. Então a bola, por exemplo, você vai saber que ela é diferente do bolo por conta da forma do O e da forma do A. O restante aqui tudo é igual. Então, a tua memorização vai ser uma memorização agora por essa associação da imagem não mais auditiva. E tudo que você escuta é 70% eliminado. Agora, tudo que você visualiza é guardado na memória de longo prazo. Então, é por isso que nós temos os alunos acertando as 10 perguntas no diagnóstico final. A qualidade na tua leitura de velocidade e compreensão é por conta dessa reeducação, que não é nenhuma mágica, mas sim 4 meses de treino. Então, se você realmente ficou interessado, o que eu gosto de falar, né? Você precisa visualizar onde você quer chegar, porque aonde você quer chegar tem sempre um caminho. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vai ser um caminho. Então, eu vejo pelos nossos alunos, né? A maioria deles são advogados, juízes, delegados, pessoas que acabaram passando no concurso, porque realmente é uma meta, e é uma meta que tem um passo a passo, tem um degrau para você chegar lá. Então a gente está aqui aberto a te conhecer e entender, né, o teu porquê, e realmente eu estou aqui como um dos gestores para te ajudar nesse processo. Beleza? Forte abraço.